Oi, Amadeu, boa tarde. O secretário já está aqui com a gente, ele acompanhou a matéria, as reclamações e as denúncias dessas categorias, desses representantes que passaram amanhã hoje no Palácio de Canac protestando que, segundo ele, houve quebra de acordo, falta pagamento. Secretário, avaliação do senhor em relação a essas denúncias. Boa tarde. Boa tarde, Vice. Boa tarde a todos. Eu diria para você o seguinte, nós estamos aqui com 7 meses de governo Zé Filho. Nós não tivemos nenhuma dificuldade com o funcionalismo público, até porque durante todo esse período eu os recebi aqui sempre que quiseram vir conversar. Fizemos tudo o que foi possível fazer para as mais variadas categorias. Sei que todos enfrentam dificuldade característica do estado do Piauí e agora nós criamos um impasse por conta do aumento que estava previsto para entrar agora, era uma parcela a mais. É bom que se resiste que a parcela do mês de maio o governador Zé Filho implantou. Agora nós temos uma parcela de um grupo de funcionários agora em novembro e um outro grupo no mês de dezembro, né? Então, eu fui comunicado, aliás, eu os comuniquei de que, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, por uma recomendação do Tribunal de Contas, que fez essa recomendação, naturalmente baseada na Lei de Responsabilidade Fiscal, nós não poderíamos implementar, porque não poderíamos ter aumento de folha. Inclusive, a própria lei que concedeu esses reajustes, que é uma lei aprovada pela Assembleia, e que concedeu os reajustes parcelados para várias categorias, ela própria diz, no seu penúltimo artigo, de que ficava condicionado à situação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, já havia uma expectativa de que, eventualmente, quem concede um reajuste um ano antes, tem a expectativa de que poderia ser pago. Mas a expectativa não se confirmou porque houve uma diminuição das receitas do Estado. Em consequência disso, quando você tem diminuição de receitas, aí você extrapola aqueles 49% máximo que a lei permite. O Estado do Piauí foi a 50,23%, no último quadrimestre baixamos para 50,04%. Estamos trabalhando aqui na expectativa de que, ao final desse quadrimestre que vem acontecer em dezembro, possa haver aí uma luz, uma abertura em que o Estado, mesmo se enquadrando na Lei de Responsabilidade Fiscal, possa fazer alguma coisa com relação a essas categorias que têm o seu aumento definido para novembro e dezembro. Secretário, em relação às reclamações da falta de estrutura das delegacias do Estado, o senhor viu os delegados falando que no interior, por exemplo, estão trabalhando sem homens, sem condições, inclusive sem gasolina. O que o governo vai fazer em relação a isso? Bom, no item gasolina é uma questão que nós resolvemos. Na realidade, todos os órgãos do Estado estão recebendo a sua cota de gasolina e as instituições do Estado estão funcionando. Funcionam com precariedade, sim. Essa dificuldade o Piauí sempre enfrentou, mas estão funcionando. Não se pode querer fazer aí a exaltação de uma situação de caos, porque ela não existe. Os órgãos do Estado funcionam com deficiência, é verdade, mas todos estão funcionando com as condições mínimas que o Estado sempre, em determinadas circunstâncias, ofereceu. Então, isso é um trabalho que vai continuar sendo feito. O governador Zé Filho, pela manhã, marcou uma reunião com os secretários do grupo onde está havendo essas categorias, onde está havendo essa paralisação. É uma paralisação em algumas categorias de 24 horas, outras de 72 horas, e eu aqui mesmo já marquei uma reunião para quinta-feira, no final da tarde, pós a paralisação se estenderá até quarta-feira. No dia seguinte, nós vamos nos reunir para ver o que nós podemos construir em termos de melhor, em termos de manutenção de salário, em termos de atendimento. É uma questão que nós vamos ter que conversar, quem sabe, também com o Tribunal de Contas, a própria Secretaria da Fazenda. Eu conversei há pouco com o secretário Antônio Neto, há uma equipe na Secretaria de Fazenda estudando exatamente os nossos limites com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que eu quero dizer é que há um esforço muito grande por parte do atual governo de conduzir o Estado sem grandes traumas, sem grandes dificuldades, e vamos conseguir fazer isso e iremos até o dia 31 de dezembro, para, a partir do dia 1º, o Estado ser comandado pelo governador eleito Wellington Dias. Secretário, e os candidatos aprovados no concurso da Polícia Militar em 2013, que eles também participaram dessa manifestação de hoje, o que o senhor tem a dizer para eles? Olha, na realidade, o que acontece com os candidatos que estão aprovados? Os candidatos primeiro tiveram o seu concurso neste governo e muito recentemente homologado, ou seja, garante a eles o direito de ingressarem e o concurso não haverá de ter mais prazo de vencimento, porque está homologado e reconhecido o direito deles.
todos eles, que é uma primeira etapa era em torno de 400, eles precisam passar pelo curso de treinamento. Não é? Esse treinamento implica numa bolsa. E essa bolsa acrescentaria, nesse instante, à estrutura do Estado em torno de R$ 500 mil a mais. Como nós estamos aqui com essa dificuldade da lei de responsabilidade fiscal, economizando um pouquinho a cada mês, não houve possibilidade de autorizar o ingresso deles nesse treinamento. Mas é um assunto também ainda sob estudo. Secretário, o governador do estado, até o momento, ele não se manifestou. A população aguarda, inclusive, as palavras dele. O que está acontecendo? Porque até esse momento ele ainda não decidiu falar com a imprensa, falar com a população do Piauí. Não está acontecendo nada. O governador tem se reunido periodicamente conosco. A última audiência que eu tive com ele foi na noite de sexta-feira. Amanhã ele estará se reunindo com este grupo de secretários que estão mais ligados a essa questão. E aí nós estamos permanentemente trocando ideias. Ele marcou uma reunião, depois havia uma outra entrevista do governador eleito. Ambos resolveram suspender as entrevistas, mas creio que depois da reunião amanhã com este grupo de secretários no Palácio do Karnak, o governador falará. Não haverá nenhuma dificuldade com relação a isso. Secretário. Obrigado pelas informações. Está aí, Amadeu. Informações do secretário de Administração. Vinícius, eu queria duas perguntas aí para o secretário. Greve, paralisação, 24 horas, 48 horas, 72 horas, umas categorias de um jeito, outras de outro. O senhor teme a paralisação dos serviços por causa dessas manifestações, secretário? Acredito que não, Amadeu. Hoje pela manhã, aqui na Secretaria de Administração, nós procuramos monitorar toda essa situação. É evidente que há deficiências, não é? Mas eu quero dizer que as 11 categorias que estão, por exemplo, nessa situação atual, elas estão longe de representar o todo do Estado. Na realidade, elas representam uma parcela significativa, mas o que nós verificamos nesse primeiro instante, pelo menos na manhã de hoje, é que com precariedade, é verdade, mas no geral, as instituições e os órgãos estão funcionando. Outra questão, há uma expectativa para essa fala amanhã do governador, e o senhor faz parte aí do núcleo duro, está aí observando a questão financeira, administrativa do Estado nesse momento de dificuldade. E há a expectativa, secretária, que o governador não só fale do momento, mas que ele faça alguma manifestação a respeito de por que a situação chegou a esse ponto. Esse grupo já tem uma sequência dessa situação administrativa, de pessoal e financeira? Olha, Amadeu, eu não sei exatamente sobre aquilo que o governador haverá de falar amanhã. Mas o que eu digo é que, na realidade, a gente verifica que o Estado tem as suas dificuldades que são de muito tempo, elas estão sempre presentes. Eu me lembro do tempo em que havia greve, forma muito justa de greve, por atraso de salário. Agora nós evoluímos um pouco, porque a greve também é justa, mas é pela ausência de aumento, pela não implementação de aumento. Então, eu acho que o Estado tem procurado honrar, inclusive, aquela estrutura de salários, tem pago rigorosamente em dia. Posso assegurar de que o Estado pagará em dia a tabela que está feita para ser cumprida nesse mês de dezembro. E eu acho eu digo sempre o seguinte, já tenho dito isso algumas vezes, nós temos que verificar a nossa piauiensidade. Nós não podemos fazer confrontos entre governo que está saindo e governo que está entrando. O governo que está saindo tem procurado honrar, na medida em que pode, os seus compromissos. Você sabe que nós tivemos uma dificuldade premente agora na busca da liberação de recursos que estavam garantidos também. Quando a gente fala, olha, a lei estava garantida, pois os nossos recursos do Banco do Brasil também estavam garantidos. E, de repente, esses recursos foram suspensos. O Estado tentou, de todas as formas, administrativamente buscá-los. Não conseguiu. Depois foi judicialmente buscá-los. Ganhou num primeiro instante, o desembargador autorizou a liberação. Em seguida, o outro desembargador fez uma revisão e suspendeu. E, naturalmente, é ordem judicial que se cumpre. Mas naquela liberação, que era algo em torno de 68 milhões de reais, haviam 22 milhões que o Estado já adiantou. Para você ter uma ideia do que representa 22 milhões, representa os aumentos de novembro e dezembro das categorias que estão aí na rua discutindo. E, de repente, nós também temos dificuldade financeira. Por quê? Porque também não foi liberado o recurso que estava assegurado, que estava contratado, que estava assinado. Então, eu acho que essa questão de governo que sai, de governo que entra,
nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio na medida em que as pessoas não podem ter prejuízo, o Estado não pode ter prejuízo, e eu lhe digo com absoluta convicção de que o governador Zé Filho, com a melhor boa vontade possível, procurará e continuará conduzindo o Estado com absoluta tranquilidade até o momento constitucional de se transferir o governo. Só a última, mesmo com a não liberação desse recurso, o Banco do Brasil, e mesmo que não se consiga antecipação de receita, mesmo assim, o Estado vai pagar dezembro, 13º, novembro, dezembro, 13º, secretário? Na realidade, o que se busca é pagar tudo aquilo que está estabelecido na tabela. O que está estabelecido na tabela? O pagamento do mês de novembro, que a Secretaria de Fazenda inicia agora na quinta-feira, e tenho absoluta convicção que o secretário Neto Carvalho vai se desenvolver desse mistério com a dificuldade natural, mas vai pagar a folha do mês de novembro. Deveremos, no dia 16 de dezembro, começarmos o pagamento do 13º, que demora 3 ou 4 dias, e ao final do ano começarmos o pagamento da folha de dezembro, conforme está estipulado na tabela. Esse é o objetivo do governo Zé Filho. Gostaríamos, e qual governador não gostaria, de dizer, olha, tem um aumento a ser implementado, vamos implementar. Não é? No mês de maio, por exemplo, ele implementou. Agora nós temos duas dificuldades. A primeira, lei de responsabilidade fiscal, recomendação para que não se implante. Segundo, evidentemente que os recursos são parcos, mas a Secretaria da Fazenda está empenhada no sentido de buscar esses recursos. Se eventualmente eles entrarem, nossa expectativa é positiva, quem sabe poderá até acontecer, e não estivermos extrapolada a lei, quem sabe poderá vir até acontecer alguma boa novidade no mês de dezembro. Nós vamos esperar amanhã a manifestação do governador. Obrigado, então, secretário. Está aí, Amadeu, as informações do secretário de Administração, João Henrique. É com você.